Assim como estamos, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui contigo, na tua casa, na tua presença, termos também o privilégio de, nesse momento, ouvirmos a tua palavra. Abre os nossos corações e as nossas mentes para que aceitemos com fé a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Estimados irmãos do Salvador Jesus, nós queremos continuar esta manhã as nossas reflexões que estamos fazendo ao longo do ano sobre as cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia Menor no primeiro século e que estão registradas no livro de Apocalipse. Já fizemos aqui em culto 2 desses estudos, temos feito alguns desses estudos também dos nossos grupos, estudo bíblico, e queremos hoje refletir sobre a carta que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia. Vamos sempre lembrar assim que essas cartas só têm um sentido para nós se nós as lermos como cartas que Jesus escreve hoje para a igreja do século 21. E nós queremos com humildade também aceitar essas cartas como cartas que Jesus está hoje interessando para a nossa congregação, para nós que vivemos aqui nesta cidade, onde nós temos um papel importante a desempenhar como cristãos e como filhos de Deus. A cidade de Filadélfia, ela era conhecida como uma pequena Atenas, por causa das múltiplas festividades e por causa dos muitos templos que havia para aquela cidade. Ela tinha sido fundada, ela tem o nome de Filadélfia, tinha o nome de Filadélfia, porque tinha sido fundada pelo rei de Pérgamo, chamado Átalo Filadelfos. Era uma cidade que estava construída numa região montanhosa e vulcânica. Por isso foi uma cidade castigada por muitos terremotos, destruída, reconstruída, e então não era uma cidade de uma população muito grande, era uma população reduzida, ao contrário de outras cidades às quais Jesus escreveu as suas cartas no Apocalipse. Nós não temos nenhuma informação na Bíblia, a não ser nesta carta, sobre a igreja daquela cidade. E a informação que nós temos nesta carta sobre a igreja que lá tinha é que era uma congregação pequena, mas uma congregação fiel e uma congregação missionária. E então a melhor maneira de nós entendermos aquilo que Jesus quer dizer para nós hoje é, se vocês quiserem acompanhar o texto bíblico, quem quiser abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, eu vou destacar então aqui várias frases, várias palavras que nos vão dar no final então a mensagem que Jesus quis transmitir para aquela igreja como para nós hoje. Primeira coisa importante que nós encontramos em todas as cartas, a carta é enviada ao anjo da igreja. O anjo aqui é o pastor da igreja. Então o pastor é que tem a tarefa de agora divulgar o conteúdo da carta. Quem escreve a carta, o remetente da carta, é sempre Jesus. Só que em cada carta, Jesus se identifica de maneira diferente, Se nós olharmos as outras cartas, por exemplo, Jesus se identificou numa carta como como o primeiro e o último, aquele que estava morto e tornou a viver. Depois, numa outra carta, ele diz: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Depois, numa outra carta, ele diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus na sua mão. E aqui nesta carta, Jesus se identifica como o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e fecha. Quando Jesus assim se identifica como o santo e o verdadeiro, ele está se identificando como a palavra santo
Na Bíblia, quando se refere à Trindade, sempre se refere ao Deus verdadeiro. Ou seja, Jesus não é aqui um mero profeta escrevendo uma carta, é o verdadeiro Deus, é o santo. Quando aqui diz santo verdadeiro, a palavra melhor para ser traduzida no grego é genuíno, ou seja, é o Messias mesmo que está escrevendo. Não era um falso Messias, como naquela época Jesus foi considerado pelos judeus. Até hoje não acreditam que aquele que foi enviado era o Messias esperado. Jesus está dizendo: eu sou o santo, o verdadeiro Deus, o genuíno. Eu sou o Messias que escreve esta carta. E Jesus diz mais ainda: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Se nós olharmos textos do Antigo Testamento e trazermos para o Novo Testamento, nós vamos ver que a chave de Davi é a chave que abre a porta do céu e que pode fechar a porta do céu. Então, nós cristãos que temos como nossa grande esperança a vida eterna no céu, nós sabemos que tem alguém que abre esta porta para aquele que crê, mas também tem alguém que pode fechar esta porta para aquele que não crê. Aquele que abre a porta para os pecadores perdoados, aquele que fecha a porta para o pecador impenitente. Esse é o que escreve. Na verdade, esse é que é o Senhor da igreja. Esse é aquele que nós estamos hoje aqui cultuando. Esta igreja, esta congregação aqui não pertence a homens. Nós todos somos pecadores. Esta igreja, como qualquer igreja ou congregação cristã, é a igreja de Jesus. E é por isso que ele está escrevendo para os seus e escreve para nós aqui também. Muito bem. Então nós chegamos agora ao versículo seguinte, ao versículo 8, em que Jesus usa um verbo que ele utiliza em todas as cartas. Ele diz assim: eu conheço. E o verbo conhecer aqui trata-se da onisciência de Deus. Eu posso conhecer os jogadores do meu time de futebol, eu posso conhecer as minhas contas a pagar, mas este não é o conhecer do verbo que está sendo citado aqui. Aqui é o conhecer de Deus que enxerga as nossas mentes e os nossos corações. Aquilo que ninguém de nós é capaz de enxergar no outro, Deus enxerga. E esse é o conhecer de Deus, o Deus onisciente. E esse Deus onisciente, Jesus aqui diz assim: eu conheço as tuas obras. E aí então Jesus vai dizer que ele está por dentro da situação daquela congregação, assim como nós podemos ter certeza de que ele está por dentro da nossa congregação aqui na Gonçalves Crespo 341, e ele está por dentro da vida de todos nós que estamos hoje reunidos aqui nesse grupo. A primeira coisa que ele diz assim: existe diante de vocês uma porta aberta. Todas as vezes em que a Bíblia cita essa expressão, uma porta aberta diante de nós, ela está se referindo a oportunidades de serviço e de trabalho. Uma porta aberta significa uma oportunidade de amor que Deus abre para as pessoas que estavam atrás desta porta. Então a porta aberta que estava aberta para aquela congregação e a porta aberta que está aberta para nós hoje são todas as oportunidades que eu, como filho de Deus cristão, tenho de adentrar a esta porta e levar o amor de Deus para pessoas que estavam atrás da porta fechada. São todas as oportunidades missionárias que Deus concede. E Deus, com certeza, assim como deu àquela congregação, Deus dá à nossa igreja muitas oportunidades para nós compartilharmos o amor de Deus. Nós podemos compartilhar isso como estamos fazendo aqui,
nesse momento de culto, nós fazemos através do nosso testemunho pessoal, nós podemos fazer quando ajudamos uma pessoa em necessidade e levamos a ela a palavra amorosa de Deus, mas também um prato de comida, ou uma roupa, ou um abraço. São as múltiplas oportunidades que Deus dá. Não são oportunidades que nós criamos, são portas que Deus abre. Nós temos que descobri-las, nós temos que aproveitá-las, nós temos que adentrar por esta porta. Deus as abre. Não somos nós que vamos agora sair aí, onde tem uma porta, deixa eu abrir portas para a evangelização. Deus abre. Ele nos chama para nós aproveitarmos essas oportunidades. Então, esta é a porta aberta que ele diz ali no versículo 8: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém fecha, a não ser Deus, quando terminar a oportunidade. E aí então, Jesus diz, de repente, uma frase que pode ter deixado aquela congregação assim, digamos assim, para baixo, né? Quando ele diz assim: mas eu sei que vocês têm pouca força. E o que é a pouca força aqui? Pode significar que eles eram minoria lá naquela cidade. Pode significar que eles não tivessem acesso aos meios de comunicação daquela cidade. E também significa que havia dentro do grupo alguns que puxavam, digamos assim, o barco para trás. Ele diz ali: eu sei que entre vocês tem alguns que se dizem judeus e não são. O que significa isso? Significa que quando ele se refere aqui a judeus, ele se refere àqueles que são filhos de Deus pela fé. E havia pessoas insistindo lá em achar e dizer: não, eu sou filho de Deus porque eu sou descendente de Abraão, porque eu tenho a descendência de Davi lá do Antigo Testamento. E Jesus vem mostrar que esse tipo de descendência, de filiação, já não tem mais valor em termos de salvação. O que vale é a fé. Então é como se, vamos transportar isso para os nossos dias, é como se hoje Jesus dissesse assim: olha, eu sei que vocês têm pouca força, e nós temos que reconhecer que temos pouca força. Quem somos nós aqui? Quem é esse grupo aqui, numa cidade, numa região metropolitana de quase 12 milhões de habitantes? Somos uma palha, né? Ou uma agulha no palheiro, né? Que tipo de acesso nós temos, digamos, aos grandes meios de comunicação? Não temos muito, temos pouquíssimo. Isso custa dinheiro. E quantos de nós muitas vezes somos tentados a achar assim: olha, eu já não preciso fazer mais nada em termos de vida cristã, porque eu fui batizado, e se eu sou batizado e meu nome está registrado no livro lá da igreja, nada mais me resta. Então, isso significa a indiferença com conta, muitas vezes, de cristãos dentro. E tudo isso faz com que Jesus tenha que dizer assim: eu sei que vocês têm pouca força. E nós muitas vezes, quem sabe aqui na nossa cidade, no nosso bairro, podemos achar assim: olha, acho que não vale a pena os nossos esforços, né? Não trazem resultado, né? As coisas não aparecem, as coisas não andam. Muitas vezes podemos achar que isso significa pouca força. Só que a palavra de Deus diz assim: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de Deus diz assim: a minha graça te basta. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, então eu sou forte. E por que nós podemos dizer isso? Quando eu sou fraco, então quando é pouca a nossa força, então é que nós somos fortes. Então o que Jesus diz para aquela congregação?
Ele diz assim: eu sei, eu conheço. E o que ele conhece? Eu sei que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Este é o melhor teste da fé. A melhor maneira de alguém ser testado na sua fé é verificar se ele tem guardado a palavra de Deus. Quando eu falo em guardar a palavra de Deus, não é se tem obedecido toda a palavra de Deus. Ninguém de nós é perfeito, todos nós pecamos todos os dias contra os mandamentos de Deus. Mas guardar significa ter firme na mão, mesmo contra todas as dificuldades e oposição que nós tenhamos. Guardar a palavra é um ato de amor a Deus. Porque o que Jesus disse lá nos Evangelhos? Ele diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Então, o guardar a palavra significa de nós todos os dias estarmos cientes, ou estarmos fazendo, digamos, sempre uma avaliação do quanto a palavra de Deus está presente nas nossas vidas. Vocês veem que mais adiante Jesus diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ele vai mais adiante um pouquinho e explicar o que é esse guardar a palavra da minha perseverança. Da perseverança de quem? Da minha, de Jesus. E qual foi a perseverança de Jesus? Foi ele ter ido até a cruz. Mesmo ele tendo pedido ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é a nossa confissão de fé. É isso que distingue, meus irmãos, o cristianismo de qualquer outra grande religião. Porque se tem uma grande religião em que há um Deus que se entrega e que dá a vida por nós, é a religião cristã, é Jesus. Nenhum outro Deus entregou-se a favor dos seus filhos e seguidores. Pelo contrário, nós temos aí, no mundo em que nós vivemos, deuses que exigem, deuses que cobram, deuses que dizem assim: se você quiser ser salvo, faça esforço por isso. O nosso Deus é aquele que nos convida e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Guardar a palavra da minha perseverança. Então, esse guardar a palavra tem tudo a ver com as nossas ações do dia a dia. E aí, então, nesta carta, depois de Jesus ter feito esta abordagem, dizendo que conhecia aquela congregação, que alertava aquela congregação para uma porta que estava aberta, ou seja, para uma gama de serviços e de oportunidades que estavam à frente, em mostrar para eles que eles tinham pouca força, mas que todo o poder vinha dele, pela palavra que eles guardavam, e a palavra que ela foi de Deus. Então agora Jesus vai para a segunda parte da carta, em que ele diz assim: eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o tua coroa. Se eu perguntasse para vocês aqui, a nossa fé cristã, nós a vivemos com que expectativa? Por que nós vivemos a fé em Jesus? Aonde é que nós queremos ir? Quais são os fatos futuros mais importantes para o nosso viver? Então eu respondo, são dois. Todo o nosso viver
quer nos levar a dois fatos importantes: a vinda de Jesus e a vida eterna. Se alguém perguntar para mim qual é o sentido da sua vida, para que você vive, eu digo assim: eu vivo esperando a volta de Jesus, e eu vivo para estar com Ele na vida eterna. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui para essa congregação. Ele diz assim: venho sem demora. E quando ele diz que venho sem demora, isso que ele disse há cerca de 2000 anos atrás, então é porque ele está vindo. A sua vinda é uma vinda constante. Essa vinda de Jesus inclui todos os eventos da história, e ela inclui tudo aquilo que tem acontecido na minha vida todos os dias. Tudo aquilo que acontece na minha vida e acontece na história da humanidade, tudo acontece para nos lembrar: preste atenção, Jesus está vivo. E não deve ser um fato que deve gerar medo na nossa vida, mas sim que deve gerar alegria e esperança. Porque caso contrário, eu não estaria vivendo a minha vida com essas duas expectativas: a volta de Jesus e o estar com Ele lá no céu. Mas Jesus diz aqui: venho sem demora, conserva o que tens. E aí a gente pergunta: conserva o que tens? O que eu tenho de mais precioso? Eu vou dar a minha resposta. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é o perdão que Deus me dá todos os dias. Quando eu dobro os meus joelhos, eu confesso a Ele que sempre de novo eu ando pisando na bola. E todos os dias, em arrependimento sincero, eu preciso de perdão. Porque sem perdão nós vivemos em constante desespero, angústia, e é capaz de acontecer na nossa vida aquilo que aconteceu com Judas, que até reconheceu os seus erros, mas porque não confiava no perdão, se suicidou. O que é mais precioso na minha vida? É o perdão que me dá a certeza da salvação. Esses dias, numa troca de mensagens num grupo do qual eu participo, e a Esther, um grupo de primos, né? Uma prima perguntou assim: olha, faleceu um amigo meu, e ele estava brigado com alguém, será que ele foi para o céu? Então, como nós temos no grupo alguns pastores, ela fez a pergunta para que algum pastor respondesse. Então um dos primos então disse assim: nós não podemos julgar ninguém, mas devemos nos lembrar da palavra que Lutero diz que eu preciso viver cada dia da minha vida como se fosse o último. Nós precisamos viver o domingo de hoje como se fosse o último da nossa vida. E isso já diz tudo sobre a nossa relação com Deus e com o próximo. Eu não posso adiar para amanhã fazer as pazes com Deus. Eu não posso adiar para amanhã fazer as pazes com meu irmão. Devemos viver cada dia da nossa vida como se fosse o último dia do nosso viver. Conserva o que tens. E aí então Jesus termina dizendo: para que ninguém tome a tua coroa. Será que alguém pode tirar de nós a nossa coroa? Sim. O diabo, o mundo, a nossa própria carne, a nossa indiferença, o nosso conforto em acharmos que pelo fato de nós termos um dia sido batizados ou fazermos parte de uma igreja, está tudo garantido. Alguém pode tirar a coroa da vida eterna. E então Jesus termina esta carta dizendo assim: o vencedor será assim, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Que maravilha!
O vencedor é aquele que venceu a luta, e ele será uma coluna no santuário de Deus. O que significa essa palavra coluna? Jesus está fazendo referência àquela cidade que era destruída periodicamente por terremotos. O que acontecia após terremotos? No meio dos escombros, algumas colunas de sustentação de prédios permaneciam lá erguidas. E é lembrando essas colunas que não eram derrubadas ou destruídas em meio aos terremotos, é que Jesus está dizendo: eu farei de você uma coluna no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? É o céu. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu farei que você esteja presente, face a face com Deus, por todos os dias da sua vida. Esse é o prêmio do vencedor. E aí então, Jesus grava no final da sua carta, como se ele lançasse um selo, dizendo aqui assim: e eu gravarei sobre ele, sobre o vencedor, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. O nome do meu Deus, qual é o nome que nós carregamos do nosso Deus? Filhos de Deus, povo de Deus, família de Deus. O nome da cidade do meu Deus é a Nova Jerusalém, a vida eterna. E o meu novo nome, Jesus dizendo o meu novo nome, qual é o novo nome de Jesus? Qual é o nome final de Jesus? Aqui na terra, enquanto ele viveu, nós conhecemos Jesus como o sofredor, ou aquele que se humilhou. Mas aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que vai voltar para nos buscar, o nome dele é o vencedor. Jesus Cristo é o Senhor, e esse nome será dado a cada um de nós eternamente. Meus irmãos, concluindo e resumindo aquilo que nós então podemos aprender desta carta, Jesus hoje chega a nós como aquele que é o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, lembrando que existem portas que se abrem todos os dias e oportunidades para nós servirmos a Ele e podermos compartilhar o Evangelho. Lembramos que nós, por forças próprias, somos fracos, mas é na nossa fraqueza que encontramos o poder de Deus, especialmente na Sua palavra, para podermos continuar firmes, aguardando a Sua volta, conservando o que nós temos, tendo a coroa da vida eterna e sendo abençoados como vencedores. Que Deus nos conceda essas bênçãos todos os dias e que nós possamos experimentá-las em meio às adversidades da vida e às tentações